Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Regimento Interno do TJ de Santa Catarina. Analisaremos neste vídeo o Tribunal Pleno, tema com previsão no artigo 53. Como este tópico é bem cobrado em prova, então vamos tratar de forma bem esquematizada do assunto e tentar internalizar as informações. Bom, antes de começar, a única coisa que eu peço, se alguém não for inscrito no canal e puder dar aquela fortalecida, eu agradeço desde já. Em relação à composição do Tribunal Pleno, devemos ter em mente que ele é composto pela reunião de todos os desembargadores que integram o TJ de Santa Catarina. Portanto, temos o seguinte: composição do Tribunal Pleno. Todos os desembargadores que integram o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fazem parte do Tribunal Pleno. Portanto, é a reunião de todos, ok? Eu não tinha comentado este número até agora, mas vamos então registrar. Compõe o Tribunal de Justiça de Santa Catarina 94 desembargadores. Portanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é composto de 94 desembargadores. E quando todos eles estiverem reunidos, teremos a formação do Tribunal Pleno, ok? Portanto, o Tribunal Pleno é a reunião de todos os desembargadores que integram o TJ catarinense. Bom, uma pergunta que fica é a seguinte: este número de 94 pode ser alterado? A resposta é positiva. Inclusive, o próprio Tribunal Pleno poderá propor à Assembleia Legislativa essa alteração, tá? E a Assembleia Legislativa fará uma emenda ao regimento interno, caso entenda por bem alterá-lo, beleza? Avançando um pouco mais, vamos agora para as competências, o assunto que é mais explorado em provas. Bom, a primeira das competências do Tribunal Pleno que o regimento nos traz é a seguinte: o Tribunal Pleno, diz o regimento, terá competência para eleger e dar posse aos cargos de direção e também para as funções administrativas. Nossa tarefa agora é identificar quais são os cargos de direção, quem ocupa, e quem ocupa funções administrativas. Vejamos. Ocupam os cargos de direção o presidente do TJ catarinense, vice-presidente do TJ catarinense e o corregedor-geral de Justiça. E já as funções administrativas, elas são ocupadas pelo segundo vice-presidente do TJ de Santa Catarina, terceiro vice do TJ de Santa Catarina e o corregedor-geral do foro extrajudicial, tá? Então vamos recapitular. É competência do Tribunal Pleno eleger e dar posse aos cargos de direção e às funções administrativas. Ou lendo de outra forma, é competência do Tribunal Pleno eleger e dar posse ao presidente do TJ de Santa Catarina, ao primeiro vice do TJ de Santa Catarina, corregedor-geral de Justiça, segundo vice-presidente, terceiro e corregedor-geral do foro extrajudicial, ok? Então, identificamos aqui a primeira competência do Tribunal Pleno, que é eleger e dar posse aos cargos de direção e também às funções administrativas. Perceba apenas um detalhe: o Tribunal Pleno, ele elege, ele dá posse, mas ele faz outra coisa também. Além de eleger, ele vai disciplinar a eleição, ou seja, dar todas as diretrizes de como ela ocorrerá. Maravilha? Vamos avançar um pouco mais e ver a segunda competência. Uma outra competência interessante que deve ser observada é a seguinte: o Tribunal Pleno também tem competência para formar listas tríplices. Então, se você não souber nada na prova e comentar alguma coisa, a questão assertiva, sobre listas tríplice e perguntando de quem é a competência, joga Tribunal Pleno que a chance de acertar é muito grande, ok? Então, o Tribunal Pleno tem competência para formar listas tríplices. Bom, quando eu coloquei listas, está no plural, e tríplices no plural, né? Vamos observar o seguinte. Estas listas elas podem ser formadas em dois momentos distintos. O primeiro deles é quando o desembargador ingressar no tribunal através de uma promoção por antiguidade ou por merecimento, tá? Portanto, aqui temos um juiz de carreira. Uma outra forma é através do instituto chamado Quinto Constitucional. Neste caso, não teremos um juiz de carreira, ok? Teremos membros do Ministério Público ou da Advocacia. Bom, vamos ver o seguinte neste cenário aqui. Só recapitulando algumas informações para facilitar a memorização, quando falamos no ingresso no Tribunal de Justiça, devemos ter em mente que há basicamente dois caminhos, tá? O primeiro deles é através, o desembargador poderá chegar ao Tribunal de Justiça, aliás, o juiz poderá ocupar a cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça através da promoção, tá? De um caminho chamado promoção. Esta promoção ocorre por merecimento
e também pode ocorrer por antiguidade. Ora ocorre de uma forma, ora de outra, tá? Um outro caminho para ocupar a cadeira de desembargador num tribunal de justiça é o quinto constitucional. Beleza? E como funciona o quinto constitucional? Determinado percentual das vagas do tribunal será reservada a membros do Ministério Público e também advogados, ok? Então perceba, no quinto constitucional teremos advogados entrando no tribunal como desembargadores e também membros do Ministério Público. Aqui são juízes de carreira. Temos juízes de carreira. Aqui temos membros do Ministério Público e da advocacia. Perceba, se estamos falando do quinto constitucional, portanto, 1/5 das vagas do tribunal serão destinadas a esta galera, advogados e membros do Ministério Público, portanto, 20% das vagas. O restante é ocupada por juízes de carreira, através de promoção por merecimento e também antiguidade. Portanto, 4/5 das vagas, ou seja, 80%. Perceba que nestes dois casos, seja o ingresso ocorrendo através da promoção ou através do quinto, haverá a formação de listas tríplices, por isso está no plural. Aqui será formada uma lista tríplice e o desembargador escolherá um dos nomes, e aqui também será formada uma lista tríplice, ok? E nestes dois casos é o Tribunal Pleno que forma a lista tríplice. Só exemplificando no quinto como funciona. O órgão de classe, a OAB, ou o próprio Ministério Público, então o órgão de classe, ele vai, por exemplo, vagou determinada cadeira para desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A OAB, o órgão de classe, vai elaborar uma lista chamada de sextupla, tá? Elaborando esta lista sextupla, encaminha para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Será encaminhado para o TJ catarinense. O TJ catarinense, por sua vez, encaminha esta lista sextupla ao Tribunal Pleno, ao TP aqui, ó, Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno pega esta lista sextupla, com 6 nomes, e transforma em lista tríplice, com 3 nomes. Transformou em lista tríplice é encaminhado ao chefe do executivo, que é o governador neste caso, que deve escolher um dos nomes nos próximos 20 dias, nos 20 dias subsequentes. É assim que funciona, ok? Eu só exemplifiquei aqui, mas perceba o que você tem que saber para a prova. O Tribunal Pleno, ele forma estas duas listas tríplices, seja do quinto, seja essa que ocorre a promoção. Maravilha? Estão apagando a informação aqui para ganhar espaço no quadro. Bom, agora acho que já dá para continuar. Vamos lá, seguindo um pouco mais, vamos ver uma outra competência. Se o Tribunal Pleno ele forma listas tríplices, só recapitulando, ele vai formar a lista tríplice, aquela através de promoção dos 4/5 que vimos agora há pouco, né? Dos 4/5, e também vai formar a lista tríplice do quinto constitucional. Neste primeiro caso, é o próprio presidente do TJ que vai escolher, dos 3 nomes ele escolhe um, e aqui é o governador do estado, tá? Se ele formou esta lista tríplice, assim que o presidente do TJ escolher um nome, ou assim que o governador escolher um dos nomes, fica a cargo daquele que elaborou a lista tríplice, portanto o Tribunal Pleno, dar posse ao desembargador escolhido. Maravilha? Seguindo um pouco mais, vamos ver agora uma outra situação. Bom, temos o seguinte aqui. É competência do Tribunal Pleno também eleger os desembargadores do órgão especial. Então perceba, o Tribunal Pleno, ele elege desembargador do órgão especial. Vamos entender melhor. O órgão especial, já vou adiantar essa informação que veremos nos vídeos seguintes, ele é composto por 25 desembargadores, ok? Em relação aos 25 desembargadores, temos o seguinte, desta totalidade, 13 chegam por antiguidade. Coloquei aqui, ó, 13 vêm por antiguidade. Outros 12, assim formando os 25, né, chegam por eleição. Perceba, eu disse que o Tribunal Pleno ele tem competência para eleger os desembargadores do órgão especial, mas eu não disse em momento algum que ele tem competência para eleger todos os desembargadores do órgão especial. Perceba, dos 25, 13 chegam por antiguidade e 12 por eleição. O Tribunal Pleno tem competência para eleger os desembargadores do órgão especial. Portanto, estes 12 aqui, ó, estamos falando deste grupo. O Tribunal Pleno não mexe com estes 13 por antiguidade. Eu até coloquei aqui no nosso esquema. Ó. O Tribunal Pleno elege estes 12 que chegaram por eleição. Maravilha? Vamos avançar um pouco mais. Seguindo um pouco mais, vamos ver uma outra competência do Tribunal Pleno.
Agora estamos diante de uma competência do Pleno dentro da estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, então ele pode interferir até mesmo no TRE, ok? Vamos ver. Estes tópicos estão previstos no inciso 5, a linha A e B, e também no inciso 6, beleza? Bom, dentro do TRE, o Tribunal Pleno ele tem competência para o seguinte: ele elegerá um desembargador, aliás, os desembargadores que irão compor o TRE. Além disso, ele elege juízes que irão compor o TRE. Aqui em cima desembargador e aqui em cima ele elege juiz. Elege desembargador, que vai compor o TRE, e elege juiz, que vai compor o TRE. Além disso, ele indica ao presidente da República nomes de cidadãos com notório saber jurídico mais reputação ilibada. Então ele indica advogados, neste caso aqui. Calma que você já vai entender, eu coloquei aqui um esquema. Vamos lá. Bom, quando falamos em um TRE, a Constituição indica que ele será formado por 7 juízes, tá? E como é composto esse quadro com 7 juízes? É o seguinte: 2 deles são oriundos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. São desembargadores, portanto. 2 vêm do TJ de Santa Catarina, como desembargadores. Outros 2 são oriundos de juízes de primeiro grau. Portanto, temos 2 desembargadores do TJ de Santa Catarina, outros 2 aqui em verde são juízes de primeiro grau, tá? E outros 2 são advogados. Então, quando que o Tribunal Pleno aqui terá competência? Ele tem competência para eleger os desembargadores que irão compor o TRE. Portanto, perceba, ele tem esta competência do roxo aqui é dele, ele que escolhe, ele que elege, aliás, esses 2 aqui, desembargadores, que são oriundos do TJ de Santa Catarina. Além disso, ele elege os juízes que irão compor o TRE. Portanto, estas outras 2 competências em verde também é do Tribunal Pleno, tá? Então, o Tribunal Pleno, ele elege estes juízes de primeiro grau. E, além disso, eu falei que ele indica ao presidente nomes de cidadãos com notório saber jurídico mais reputação ilibada. Portanto, perceba, o Tribunal Pleno ele vai indicar 6 nomes ao presidente da República e irá escolher o presidente da República, né? E destes 6 nomes que ele indicou, escolhe 2. Então, o Tribunal Pleno também tem competência aqui, ó. Embora ele não escolha estes 2, ele vai indicar 6 nomes ao presidente da República para compor a classe de juristas, tá? De advogados. E o presidente da República escolhe os outros 2. Maravilha? Só recapitulando que este é um tópico mais pesado. Bom, o Tribunal Pleno ele tem competência até mesmo para modificar a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral. Como ele faz isso? Elegendo desembargadores, vimos que são 2, e ele elege juízes que irão compor o TRE. Vimos também que são 2. Portanto, elege desembargador e elege juiz. Cuidado aqui, ele não elege, ele indica ao presidente da República cidadãos com notório saber jurídico mais reputação ilibada. Portanto, ele vai indicar advogados, né, para preencher o quadro de juristas. Neste caso, ele indica 6 nomes ao presidente da República e o presidente da República escolherá 2 destes nomes. Só relembrando, o Tribunal Regional Eleitoral ele tem composição, segundo a Constituição, de 7 juízes. Destes 7, 2 são oriundos do TJ de Santa Catarina, como desembargadores, 2 são oriundos de juízes de primeiro grau e outros 2 advogados. O Tribunal Pleno tem competência aqui no roxo, estes 2 que vêm do TJ de Santa Catarina é o Tribunal Pleno que elege, os outros 2 que vêm das varas, né, do primeiro grau, também é o Tribunal Pleno que elege, e os advogados, estes 2, embora ele não elegeu, ele acaba indicando aquela lista com 6 nomes para o presidente escolher 2. Maravilha? Acho que agora foi, né? Então vamos agora recapitular tudo. Tribunal Pleno. A composição do Pleno é a reunião de todos os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele é composto por 94 desembargadores. Este número de 94 pode ser alterado, mas esta é uma competência que pertence ao Tribunal Pleno e ele deve propor a ideia da alteração para a Assembleia Legislativa, tá? Em relação às competências, bom, o Tribunal Pleno tem competência para eleger e dar posse aos cargos de direção. Os cargos de direção são presidente do TJ, vice-presidente e também o Corregedor-Geral de Justiça. E também tem competência o Pleno para eleger e dar posse às funções administrativas. Quais seriam as funções administrativas? Aquela de segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial. Ele elege e dá posse e, além de eleger, ele também vai disciplinar a eleição. Vai colocar os trâmites, vai indicar como deve transcorrer, tá? Além disso, uma outra competência do Tribunal Pleno é formar listas tríplices.
Vimos que ele forma a lista do quinto constitucional e também aquela de promoção. A do quinto constitucional corresponde a 1/5 das vagas e a da promoção os 4/5 restantes. Outra competência do Tribunal Pleno é dar posse aos desembargadores. Se ele forma a lista tríplice, ele também vai dar posse, tá? Continuando, temos também que o Tribunal Pleno ele tem competência para eleger os desembargadores do órgão especial. Todos os desembargadores do órgão especial? Negativo. Apenas aqueles que chegam via eleição. Só relembrando, o órgão especial tem 25 desembargadores. 13 chegam por antiguidade e os outros 12 chegam por eleição. É nestes 12 que chegam por eleição que o Tribunal Pleno terá competência. Maravilha? E seguindo um pouco mais, vimos que o Tribunal Pleno tem competência inclusive para influenciar no Tribunal Regional Eleitoral. Como ele faz isso? Ele elege desembargadores, que são 2 desembargadores do TJ catarinense. Ele também elege juízes, que são 2 juízes oriundos do primeiro grau. Além disso, ele indica ao presidente da República nomes de cidadãos com notório saber jurídico mais reputação ilibada. Maravilha? Seguindo um pouco mais, para fecharmos, vamos ver uma outra informação que eu registrei aqui. Bom, deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar. Vamos lá, vamos apagar aqui rapidamente. Acho que agora foi. Bom, uma outra competência, eu coloquei aqui porque não coube, tá? Uma outra competência que pertence ao Tribunal Pleno é a seguinte. Temos que 2/3 dos membros do Tribunal Pleno pedem, faltou um M aqui, então 2/3 dos membros do Tribunal Pleno pedem ao presidente do TJ que seja convocada uma sessão extraordinária. Se o presidente do TJ entender que essa sessão extraordinária deve ser mesmo convocada, ele deve fazer isso em até 30 dias, tá? Do pedido. E o que será feito nesta sessão extraordinária? Bom, presidente e membros do Tribunal Pleno irão decidir sobre 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: sobre a competência que o Tribunal Pleno delegou ao órgão especial, se deve revogá-la ou não. Então, o Tribunal Pleno delegou ao órgão especial determinada competência. Daí, eles estão entendendo neste momento que ela deve ser revogada. É nessa sessão extraordinária que haverá esta possibilidade, ok? E uma outra situação é a seguinte: essa sessão extraordinária analisará a sustação dos atos normativos que foram aprovados pelo órgão especial. Então, vamos supor que o órgão especial sustou determinado ato normativo. É dentro desta sessão extraordinária que o Tribunal Pleno estará presente com pelo menos 2/3 e também haverá a presença do presidente do Tribunal de Justiça, que será deliberado sobre se esta sustação deve prosseguir ou deve ser derrubada. Maravilha? E avançando já para a parte final, temos, por fim, a última competência estabelecida no regimento interno. Esta é mais recente, salvo engano, de 2020, tá? Bom, será a competência também do Tribunal Pleno sortear desembargadores que julgarão os crimes de responsabilidade. Então, o sorteio dos desembargadores que julgarão crimes de responsabilidade também compete ao Tribunal Pleno. Ufa, pessoal, finalmente chegamos ao fim. Essa deu mais trabalho, né? Mas tira um print aí da tela, eu acho que vocês têm um mapa mental legal. Faz o seguinte, terminando este vídeo, dá uma lida no artigo 53, eu acho que vai dar uma boa clareada nas informações, tá? Se curtiu o vídeo, deixa um like, um comentário e voltamos na próxima com tudo. Fui, pessoal, valeu!